Tudo bem? Boa noite para ti, boa noite para todo mundo. Boa noite para todos, boa noite, André. Como sempre, a gente sempre brinda por pessoas que a gente considera muito importantes e que, sem dúvida, nos influenciaram de uma maneira ou de outra para estarmos aqui, inclusive nessa parceria minha e do Gregório, podendo fazer esses mergulhos, né, em regiões que nos interessam, que nos interessaram ao longo da nossa formação e caminho profissional. E hoje a gente vai brindar teu cálice, Greg. Há duas grandes colegas. Paula, bem-vinda, queridona. Há duas grandes colegas e amigas. Clarice Moura Costa, musicoterapeuta. As duas musicoterapeutas. Brinde, Clarice. E a Marta Negreiros. Eu vou botar aqui, que a foto saiu um pouquinho escura, eu vou botar aqui. Essa foto, ela na praia. A Marta, eu tive a sorte de ter sido aluno dela no Rio. Não tive a sorte com a Clarice, porque a Clarice estava... Quando eu fui estudar no Rio, a Clarice estava em Portugal. A Marta e a Clarice trabalharam juntas de 80 a 88 e elas empreenderam, junto ao Instituto de Psiquiatria, a primeira pesquisa financiada pelo CNPq. Algo grande, algo grande. E trabalharam juntas, então, até 88. Hoje a Marta trabalha na maternidade escola e tem feito um trabalho super bonito, belíssimo, com gestantes e bebês. Muito legal. Para elas, de novo, um brinde, Greg. Brinde, André. Brinde, Marta. Brinde, Carinho. Esse livro, eu acho que a gente não pode, sendo musicoterapeuta latino-americano, não conhecer esse livro aqui. O Despertar para o Outro, da Clarice Moura Costa. Esse livro, eu teimo, na minha cabeça, eu teimo em dizer que ele é de 91. E eu descobri por quê, Gregório. Ele, na verdade, é de 89. É que 91 foi quando eu comecei a ver o meu primeiro grupo composto por pessoas com TEA. E eu aí li esse livro. E foi um impacto para mim. Eu vinha os dois livros do Benenson, um de 85 e 88, e eu quero frisar, como o Gregório frisa também, apesar de gostar muito, respeitar a proposta do Benenson, ela não explicava os fenômenos que eu estava percebendo e, sobretudo, sentindo. Aí eu chego no Despertar para o Outro e eu encontro a Clarice. Em primeiro lugar, as coisas não são coincidência. Quem é que faz o prefácio do livro? Professora Cecília Conde, que, a meu ver, assim, a Cecília tem uma influência sobre mim que é um pouco me dizer: André e queridos da terceira geração de musicoterapeutas do mundo, saiam da caixa, saiam da zona de conforto, saiam do diatônico. Aula de piano, a gente pode abrir a tampa debaixo do piano e ali é o temporal que a criança começa a explorar. E o primeiro temporal nas cordas do piano é o que leva para a notação musical. Essa é a Cecília Conde. E não coincidência, não perguntei para a Clarice, mas a Cecília faz o prefácio. E a Cecília escreve algo do livro da Clarice que a impactou. E foi o mesmo que me realmente... Eu vou usar um termo assim. Foi um soco na boca do estômago. Porque eu não estava encontrando, Gregório, a identidade do musicoterapeuta no início da década de 90. Eu não estava encontrando... Eu tinha me apaixonado por musicoterapia, mas qual era a minha identidade? E como é... Eu não era um psicólogo que tocava violão. Mas eu não estava reconhecendo a minha identidade e nem o posicionamento da música, e vice-versa. Eu acho que não encontrando o posicionamento da música em musicoterapia, eu não encontrava a minha identidade. Eu sabia que eu não era um psicólogo ou um psiquiatra que sabia tocar violão. Era outra busca, eu estava em outra área, mas não encontrava. Aí eu leio o seguinte: eu tenho que botar óculos, Marta, porque o teu aluno está ficando um pouquinho mais velho já. Entre aspas, bora. Olhando o passado da musicoterapia, esta se apresenta eternamente criança, ensaiando seus primeiros passos. Qual bela adormecida,
é despertada inúmeras vezes pelo príncipe da esperança e volta novamente ao sono, pelo poder do desencanto. O século XX vê mais um despertar da musicoterapia e suas tentativas de se firmar e sair caminhando. Se passaram, Gregório, 31 anos desde essa afirmação. E eu gostaria de falar para a Clarice, eu não sei se ela já chegou, que eu vejo hoje, felizmente, uma bela adormecida que não é mais adormecida, é uma bela, com muita potência, caminhando não só pelo Brasil e não só pela América Latina, mas pelo mundo inteiro. Eu escrevi ontem, eu acho. Nós temos o nosso primeiro Congresso Mundial em Paris, em 74, que foi organizado, também não uma coincidência, Gregório, por uma musicista e psicanalista e por um engenheiro de som, não por musicoterapeutas. Éramos pioneiros. Éramos pioneiros. E nós, mesmo agradecidos, muito agradecidos por essas pessoas terem empreendido. Hoje, o corpo de profissionais musicoterapeutas é muito sólido pelo mundo. E trabalhando, lecionando, divulgando a musicoterapia, pesquisando, né? E clinicando nos mais diversos ambientes e escutando, acolhendo e tratando as mais diversas demandas. Então, eu queria dizer para Clarice, que em 89, em 91 eu li e me impactou. E desde então eu trabalho feito um louco atrás e busquei tudo que eu podia para encontrar a minha identidade, pelo menos como musicoterapeuta, e fazer a minha prática de acordo com a identidade que eu percebi. E hoje eu estou muito satisfeito. E acho que o Gregório também. Claro que o nosso pensamento e o nosso caminho ele não é único, acabei de falar, a musicoterapia hoje ela está sólida e muito diversificada, mas eu tenho certeza, Clarice, que não mais adormecida. Não mais adormecida. E isso me dá muita satisfação de te dizer. E obrigado pelo livro. Obrigado. Eu estou com a camisa da New York University, porque eu também queria mencionar, Gregório, por favor, tu levanta o Sound and Symbol. Pois não. Nós chegamos até aqui, o Gregório tendo levantado o Sound and Symbol e a gente falando, pô, aqui tem uma pepita de ouro do nosso estudo. Se eu e o Gregório, a gente está juntos desde 2000 e a gente se propôs a fazer uma série de lives para vocês, aqui tem uma pepita. Mas tem outra pepita. Tem outra pepita. Em 99, eu vou para Nova York, eu já tinha voltado do mestrado, e eu volto para o Congresso Mundial de Washington, e passo em Nova York. Primeiro me encontro com meu amigo John Carpenter, e telefono para a Barbara Hesser, a coordenadora da NYU, e me convida aí ao John para irmos na casa dela. Não sabia, né, o que me aguardava, mas eu já tinha escrito alguma coisa e falado com ela sobre o simpósio de 82 que ela tinha organizado em Nova York. Estava dando muita importância para ele. Aí ela me levou para a casa dela e simplesmente, Gregório, ela me entrega isso aqui. Esse aqui é o Anais do Simpósio Internacional de 1982, que teve como um dos relatores o estudante de mestrado da NYU, Kenneth Egan. Primeiro quero destacar, foram 30 profissionais que fizeram parte desse evento e 14 países. Yes! Lá estávamos nós, Brasil, com quem? Professora musicoterapeuta Lia Rejane Mendes Barcelos. Então, né? Mais uma vez, lá estávamos nós, todo esse movimento, né, que foi feito pelo Rio de Janeiro. E essa reunião, esse simpósio, uma das questões, a questão principal da Barbara Hesser, o que existe em música, e na música, na nossa dinâmica, que nos individualiza, que nos caracteriza, era exatamente as questões que eu tinha no início da minha carreira. Então, vamos unindo as pecinhas. Hoje o encontro, Gregório, a proposta é essa. A gente
Até aqui, aonde estamos, como é que a gente vai unindo? Eu já encerro aqui. Duas pessoas se destacam, ao meu ver, nesse evento, Helen Bonny e Barbara Hesser. Barbara Hesser, para quem não sabe, ela tinha muitas brigas porque havia uma vontade do departamento da NYU de tirar a musicoterapia do departamento de música. E ela nunca aceitou. Ao ver da Barbara Hesser, a nossa identidade está na música. E por isso esse evento. Helen Bonny, com a famosa frase, se a gente não me sinto como um aventureiro que busca as pedras preciosas pelo mundo, ou seja, na área dos outros, e acaba por descobrir que as pedras preciosas que tu buscava, da tua profissão, estão no quintal da tua casa. Estão no quintal da tua casa. Esse é um primeiro pensamento. E o segundo é, como é que a gente prova a eficácia da musicoterapia por aqui, por ali? Como é que a gente convence médico? E a Helen Bonny, olha, com os métodos vigentes, estamos falando de 82, a gente até pode calçar um calçado que não caiba no nosso pé, que seja mais apertado. A gente calça, mas nunca vai ser confortável. Tudo isso era apontando para um futuro. Não à toa, de novo, vamos unindo as pecinhas, por isso que eu gosto dos numerozinhos. 91, o Ken Hagan defende a sua tese de doutorado. Simplesmente o título é Em Busca de uma Teoria Própria para a Musicoterapia. Então essa é uma jornada, Ken Hagan é a segunda geração, eu e tu, Gregório, representamos a terceira geração de musicoterapeutas no mundo, e hoje eu não tenho muita dúvida que tanto Northrop Robbins como GIM e como musicoterapia musicocentrada são modelos absolutamente embasados na música. Então eu me considero, não posso falar por ti, mas eu me considero um filhote direto de 1982. E para mim, eu já te passo a palavra, para mim, o simpósio de 82 é tão importante para a solidificação de Northrop Robbins, GIM e musicoterapia musicocentrada, como o curso de 74, que originou Healing Heritage, é fundamental para a solidificação de Northrop Robbins. Eu sou um filhote indireto de 1982. Comecei a estudar musicoterapia em 1990. Desculpe, em 1999. Muito tempo depois. Mas a minha busca, embora quando eu comecei eu nem soubesse que eu buscava isso, era uma musicoterapia com base na música. Que é o que o Congresso de 1982 marcou. Né? Que é o que pessoas como Helen Bonny, Paul Nordhoff, a Northrop Robbins e Barbara Hesser marcaram, não que trouxeram, mas marcaram dentro da musicoterapia, e o Ken Hagan também, né? Uma conceituação de musicoterapia dentro da musicoterapia, bases próprias, que a gente veio encontrar na música, está encontrando, vem encontrando, né? Não é uma jornada já com ponto de chegada. Ao contrário, né? Ao contrário. A gente está mais perto do ponto de partida, sim. Mas cada vez eu vejo esse ponto de partida musical para a musicoterapia com mais base, com mais consistência, com mais aceitação. Sim. Com mais interesse por parte das pessoas que se aproximam da musicoterapia. Sem dúvida. E muitas delas buscam a música dentro da musicoterapia. Né? Muitos de nós chegamos via música, né? Sim. E assim como Helen Bonny era uma musicista, uma violinista de orquestra, Paul Nordhoff, um pianista, concertista, é natural que as pessoas ligadas à música tenham um ponto de vista a partir da música. Pessoas vindas da psicologia ou da medicina talvez tenham pontos de vista oriundos dessas áreas. Agora, a musicoterapia não deveria ser filhote de área nenhuma. Exato. Quer dizer, ela não é um método terapêutico que tenha vindo de um campo artístico, nem de um padrão médico, nem de um padrão psicológico, psicanalista.
A musicoterapia deveria ser ela em si. E essa busca é uma busca que os musicoterapeutas, muitos, de muitas maneiras, têm empreendido. Nós dois, André, dentro da ideia de musicocentramento, dentro da ideia das ideias do Zucker Kandel e do Paul Nadoff, a gente faz as nossas escavações, ou como a gente tem falado, os nossos mergulhos, na tentativa de trazer material que traga para a musicoterapia uma base própria. Isso que a gente tenta fazer nas horas vagas, né? Então aí eu acho que é o momento oportuno para a gente deixar claro, não sei se isso já foi falado, mas nunca, acho que nunca é demais a gente repetir, que pelo menos eu, acho que o Gregório concorda também, considera errôneo quando a gente associa de cara Northrop Robbins quando a gente associa ao humanismo. Até andei perguntando para o Ken Hagan agora em que momento talvez o Clive Robbins possa ter encontrado na teoria de Maslow, um seguidor de Rogers, uma conexão, porque é óbvio, é um modelo muito humano, né? Uma conexão, mas ela não acho que não é preciso, mesmo que um Clive me dissesse, eu não considero preciso, pelo estudo que a gente está fazendo, que ela tenha vindo de nenhuma força da psicologia e muito menos da medicina. Northrop Robbins veio da música, veio da expressão criativo-musical de Paul e Clive. Como eu falei para o colega Camilo da Colômbia, Camilo Ruales, para mim surge primeiro do amor de um homem pelo outro, quando se encontram e se admiram um com o pensamento e as intuições humanas do outro, se unem e combinam, então, uma pessoa, que é o Clive, já com uma experiência trabalhando com pessoas de uma forma, pessoas com algum tipo de necessidade especial, e o Paul entendendo que o uso da música para o fim da saúde era muito mais grandioso do que vender as suas composições. Aí o encontro dos dois, e aí isso depois vira Northrop Robbins e os nomezinhos e conceitos, né? Mas vieram desse encontro mais reto. Gregório, segundo o nosso cronograma, que é para a gente assim, só fixar os conceitos até agora, eu quero dar fechar, a gente nunca vai fechar, mas a gente não trouxe um conceito importante, no caso Edward, porque o Edward é um grande exemplo de music child. Sim. Um menino, então, só relembrando que ele chega com gritos como expressão, choro. O Paul detecta em que área do campo tonal estava aquele choro, sol sustenido, é um choro em mi, agora é um choro que se transforma em fá sustenido, e o Paul vai buscar, vai tentar encontrar e criar um ambiente músico-emocional para encontrar o Edward. Então, eu quero traduzir por dois conceitos. Um de Music Child, quando eles acessam, então, essa área mais nuclear da musicalidade inata do Edward, e Condition Child. Então, vamos ver. O melhor livro, para quem tem curiosidade, o melhor livro que eu encontro essa definição de Condition Child e Music Child é o Case Studies do Brucha, no capítulo 4. É um livro de 91, e esse capítulo foi escrito pelo Clive e pela Carol Robbins. Mas se eu mostrasse o livro ia ficar difícil de vocês verem. Vamos ver como é que fica aqui. Esse é um desenho feito por Carol e Clive. A gente tem o Edward. Agora é bacana porque a gente pode falar do sujeito, né, Gregório? O Edward, que se apresentava com uma Condition Child. Pensem nessa área ao redor. O que se sabia como princípio? Todo ser humano, todo Homo sapiens, agora a gente pode trazer o Zucker Kandel, é um Homo musicus. Logo, o Edward pode estar se apresentando com choros, com gritos, não com habilidade de fluir comunicação, mas o Edward, como todo Homo sapiens, possui uma musicalidade inata, uma music child. Uma vez que, via interações, via o encontro
clínico musical, criativo musical, se entra na condition e se entra aqui e se trabalha interativamente com a Music Child, vocês veem a linha pontilhada? A condition expande e a Music Child expande. O que a Nordhoff Robbins chama de surge uma new person, há uma nova pessoa. Vão de novo até encontrar um outro ponto de acesso, mais uma expansão. Lá na frente, talvez a gente possa considerar que essa expansão de self, ou new person, seja o equivalente à atualização de self, que é o pico, é o cume da pirâmide de Maslow. Então, se a gente quiser associar, pode associar, mas não foi feito isso na Nordhoff Robbins original. E quando eu falo Nordhoff Robbins original, a gente tem que entender que é de 59 a 74. Esse número não tinha sido dado ainda. 74, quando eles estão ministrando o curso que a gente fala muito, que originou Healing Heritage, há um ruído na relação de Paul e Clive. E eles se separam. Logo, Paul vai inclusive para a Alemanha. Não demora muito, ele tem o diagnóstico de câncer de próstata e a saúde, ele continua trabalhando, mas a saúde dele começa a ficar mais prejudicada. Então, a Nordhoff Robbins original que a gente fala é de 59 a 74. Então, quem me confirmou isso foi Tom Ness, que esteve presente no curso de 74. Então, ali eles começam a ruir a relação. E depois, óbvio, Clive Robbins. Clive Robbins, além de ser um grande contribuidor para a teoria, Nordhoff Robbins e para a prática, ele é um grande embaixador do modelo. Clive Robbins já estava com câncer em 2010, e o Ken Hagen vira para mim, saúde está mais debilitada, mas tu sabe onde é que ele está agora? Ele estava excursionando pela Europa. E o Ken me mostrou uma foto dele na Polônia. Então, entende esse tipo de pessoa, né? Sim. Então, acho que ficou claro. Mas só que a gente quer dizer que Condition Child vai aparecer muito claramente no caso Audrey. O caso Audrey é super famoso, só um spoiler rapidinho, porque o caso Audrey, como é que se lê a Condition Child? Como é que se lê isso? Então, a partir da Condition Child de Audrey, o Clive deu um nome para ela, e o Clive e Paul, ela ficou, eles entenderam que era a Cinderella Condition, uma menina abandonada, uma menina institucionalizada, mas que na voz de Audrey tinha uma princesa, uma força imensa. Ou seja, a gente pode ver as duas coisas. Na Music Child de Audrey, eles reconheceram a Cinderela. E a partir daí começou a haver, a partir das interações, as atualizações de self, ou se quiserem, as novas fases de new person. É muito bonito, muito bonito. Posso fazer um acréscimo, André? Por favor, Gregório, a palavra é tua. Uma extensão. A condition child, ou seja, a condição limitante da criança que tem alguma limitação severa, tem um paralelo na personalidade bem formada de um adulto. Toda personalidade ela tem pontos de enrijecimento. Coisa que eu falei agora há pouco lá no Uruguai. Tem pontos de enrijecimento, tem pontos de bloqueio. Numa criança com portador de alguma deficiência, esse bloqueio é muito mais estreito, é muito mais estrangulador. E nós conseguimos, na nossa personalidade, estruturar coisas que dão conta da vida, bem ou mal. Agora, a musicalidade, a Music Child, ela se contrapõe a esses núcleos rígidos da identidade. A Music Child, ou musicalidade, é um campo de dinâmica que permanece dinamicamente vivo no ser humano enquanto está vivo. E o que o trabalho com base na música, o trabalho musicoterapêutico com base na música, o que ele faz é ativar essa musicalidade interna, que é dinâmica pura,
Uhum. E ele faz com que os aspectos rígidos da nossa personalidade, sejamos nós mais limitados ou menos limitados, pois limitados todos somos, Uhum. movimenta essa estrutura de personalidade de uma maneira tal que permite que essa estrutura se expanda, que é a nova personalidade ali do desenho. Uhum. Então, isso vale para uma criança, numa condição específica, isso vale para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Eles Como até eles atualmente... trabalhavam com crianças, Isso. eles Isso. descobriram isso na criança, mas isso é Isso. do ser humano. Do humano. Uhum. Tanto que eles estão questionando atualmente a Northrop Robbins moderna em modificar. Eu não modificaria. Eu gosto da originalidade do termo, só que a tua explicação é perfeita. Que isso seja entendido até como a child, eu leria como algo inato. Poderia ser music baby, né? Music innate. Essa musicalidade que está no Homo sapiens. Né? Isso. Music child é a música inata. A música inata, isso aí. Eu gosto. Gregório, vamos para o Zucker e para o Paul? Vamos ouvir o Paul, eu queria que o pessoal ouvisse. Então, e acho que tu deu toda a deixa sobre esse dinamismo da Music Child e sobre a maneira que Paul, não entendendo, e tem a ver com o que tu respondeste no Uruguai, mas que escala tu escolhe, que modo tu escolhe. E tu respondeste, e eu acrescentei, que vai depender muito da escuta e do momento, mas que, e a gente deu o exemplo do Edward, muitas vezes o nosso paciente nos dá um emaranhado de notas e ritmos dentro do campo tonal. E nos cabe usar de toda a amplitude que a gente tiver disponível da nossa musicalidade para criar esse ambiente músico-emocional, que foi o que o Paul fez. Com a intenção, e é por isso que a gente vai para os dedos e para a mão do Paul. Aonde que está isso? E eu vou trabalhar os intervalos. Bom, exploração 4. Ele está dando aula para 15 musicoterapeutas, como nós já dissemos para vocês. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho dessa aula, na voz de Paul, onde ele está pedindo para a turma entoar intervalos. Daí ele vai falar, é um trecho curto, ele vai falar, eu quero que vocês ouçam a voz do Paul, falando o que ele acha disso e por que isso é importante de ser lecionado numa formação, e até, eu diria, a gente falou do Uruguai agora, que as academias lecionem isso, que as academias supervisionem. Por que tu não usaste intervalo? Por que tu não usaste modos? Por que tu tá tão tonal? Por que tu tá tão menor? Por que tu tá tão diatônico? Por que tu não usa escalas do Oriente Médio? A gente tem que ampliar tudo isso, né? Porque nós somos treinados, educados para a amplitude de uma musicalidade, que é uma musicalidade clínica. Eu quero te dizer, Gregório, que eu comprei uma caixinha só para as lives. Muito bom. Se reclamou que o Edward, um pouco teve reclamação, o Edward estava um pouquinho baixo. Então agora, baixem o volume de vocês que essa caixinha aqui vai estourar. Oclinhos, Marta, tô velho. Vamos lá. Então ouçam um trecho da exploração 4. One tone. Lovely. Jane. Together. No. Simple. All these different instruments. Vou traduzir para vocês. Fez então a turma entoar. Sibyl, faz um tom. Tom, te relaciona com esse tom. Jane, Elaine. Aí ele diz: todos esses diferentes intervalos. Each one had life. Vamos devagarinho aqui, Gregório. Sim. Cada um tem vida. E aí, por favor, assim, essa aqui é a live 3. A gente já pode entender o estudo de Healing e Zucker-Kendall, não entendendo que isso é metáfora. Cada um desses intervalos tem vida. Each one had vitality. Cada um deles tem vitalidade. Each
Each one had interest. Ai, ai, ai. Cada um tem interesse. Eu acho que tu vai falar disso. Eu falei para o Gregório, eu vou te provocar, eu quero saber o que, que vai sair no aqui agora. Ele não sabe que eu ia mostrar isso. É. Vamos de novo? Vamos. Cada um... primeiro que tem um ponto de exclamação. Ah, esses intervalos. Olha isso. Cada um tem vida. Cada um tem vitalidade. Cada um tem interesse. Each one had an emotional quality all of its own. Cada um tem a sua qualidade emocional. The study of the intervals is really a study of one of the secret aspects of music. O estudo dos intervalos é realmente o estudo sobre um dos aspectos secretos da música. Isso é totalmente Zuckerkandl. One that is hidden within the music you hear. Esse segredo está escondido dentro da música que tu escuta. É um outro ângulo, Gregório. É um outro ângulo. Era isso que eu não encontrava em 90, velho. Era isso que eu não encontrava em 90. Porque GM, no caso que eu dei de exemplo, ele me usava como ferramenta, não a música. Ele queria extrair daquelas forças dinâmicas que queixa tinha elementos para organizá-lo, para melhor fazê-lo, para melhor apoiá-lo naquela dinâmica interna que ele vivia. Mas ele precisava do musicoterapeuta dele para ser o mediador entre a demanda e o campo tonal. E para ele poder detectar e coletar os segredos daqueles intervalos, daquelas frases. We respond differently to each interval. Respondemos diferente para cada intervalo. And our emotional response to the sum of the intervals we hear E a resposta que a gente dá para o conjunto de intervalos que a gente ouve must be a very important component of deve ser um componente muito importante the entire emotional effect that do efeito geral emocional music has upon us. que a gente coleta da música. Para mim, isso aqui, Zuckerkandl, totalmente Zuckerkandl, vindo de Paul, responde a minhas ansiedades da década de 90. Aqui eu entendo para que eu, musicoterapeuta, servi. Como mediador. André, tem essa discussão que é um pouco antiga, mas é bom tocar nela novamente. Você mencionou que dizer que a vida dos intervalos é uma metáfora. Chamar de vida, chamar de atração, de interesse entre os intervalos, é uma metáfora, porque um tom musical ele não é um ser humano para ter interesses e desejos. Agora, os tons musicais eles são criados, eles são gerados acusticamente, depois aproveitados pelo ser humano para criar escalas, tendo, sim, relações de atração, de gravitação, relações dinâmicas, que é o que o Zuckerkandl traduz em palavras de uma maneira que eu nunca vi em nenhum outro autor, e o Paul se apoia nessa construção mental, conceitual do Zuckerkandl, para dizer, sim, tem interesse, tem atração, tem desejo entre os intervalos, não do tipo humano, mas do tipo em que há entre tons musicais, onde existe uma inter-relação a partir do todo no qual os tons existem.
Então, é um todo que é dinâmico, é um todo que é relacional, é um todo, o conjunto de uma escala, né? E a música feita dentro dessa escala tem atrações e propensões, sim, que de alguma maneira o ser humano em todas as culturas, só existe música quando tem ser humano, mas sempre que tem ser humano tem música. Eu gostei disso. Né? Então, o ser humano, não dentro de uma cultura, mas o Homo sapiens, a espécie humana, encontra na música alguma maneira de conviver com tensões e resoluções que ele encontra no mundo e encontra dentro de si mesmo. Embora a música não esteja dentro de si mesmo, e nem propriamente as tensões da música tensionem o mundo dos fenômenos. As tensões musicais, elas ocorrem no campo estritamente musical. Né? Assim como a eletricidade vive por conta própria. Sim. Eu posso usar nós decidimos em nos relacionarmos com a eletricidade, assim como decidimos com o magnetismo. Mas eles não dependeram de nós. Não, eles existem, assim como as tensões tonais. Exato. Aliás, tom vem de tonos, do grego, quer dizer tensão. Os gregos souberam dar a denominação correta. E aí eu acho que é um lugar onde a gente pode frisar quando em 2001 eu ainda não tinha, talvez não parceriado tanto contigo ainda, mas eu necessitei antropomorfizar. Ou seja, para quem não sabe, antropomorfizar significa atribuir uma característica humana a algo que não é humano. Para eu argumentar no meu livro sobre a vida da música, a vida dos intervalos, principalmente, no campo tonal, eu antropomorfizei. Então, eu atribuí uma qualidade humana. E o Gregório me provoca, então eu concordo com ele. Não há necessidade de antropomorfizarmos. Há necessidade só de estarmos juntos. O homo músicos, com o campo tonal. Simplesmente estamos. Cada um com a sua existência. E cada um, Gregório, com a sua indefinição. Eu quero dar só o exemplo que eu dei no Uruguai. Eu me relaciono com Gregório Queiroz. Aí alguém me pergunta, defina Gregório Queiroz. Bom, eu gosto do Gregório Queiroz porque ele tem 2 olhos, 2 pupilas, uma boca, 2 braços e 20 dedos. Isso não define Gregório Queiroz, né? Isso não define Gregório Queiroz. Eu não defino Gregório Queiroz, só me relaciono. Ele existe, eu me relaciono com ele. Mas não defino Gregório Queiroz, e mesmo o Gregório Queiroz não isso, mas a gente quer definir música. Capítulo, vamos falar do 14, dos arquétipos. Posso completar uma coisinha desse trecho do Paul ainda, André? Tu tá na exploração 4? Ainda na 4, no trecho que você trouxe ele falando. Vamos. Dos aspectos secretos da música. Isso. Mas só não esquece, desculpa, a gente tem 17 minutos. Nossa, já foi. Tá, os aspectos secretos da música é olhar, é perceber, é sentir. A partir das forças internas, das qualidades dinâmicas, desse jogo de dinâmica interrelacional que existe dentro da música, que é anterior aos estilos, às formas culturais, às formas sociais do uso musical. Então, esse aspecto secreto da música não é secreto no sentido escondido, mas secreto no sentido interior da música, para aquém das formas mais reconhecidas dela. E é para isso que o Paul olhava, e é isso que o Paul tentou levar para os alunos dele aqui no Talks on Music. Perfeito. E volto, me corrige se eu vou no contrafluxo desse pensamento, mas é por isso que eu e tu afirmamos que o Paul não precisava de Zucker para ser quem foi, em termos da sua prática. Nós dois precisamos. Sim. Para poder melhor adentrar nas intenções clínicas do Paul.
Porque não vamos lembrar para as pessoas, não sei se essa frase foi dita, o Zucker dizia, ouvir música é ouvir na música. É ouvir o que a música traz e a gente percebe ou não. É ouvir na música. Vamos para 14? Vamos. A Lilian Engelmann, uma estimada colega, nos pergunta sobre a filosofia de Zuckerberg. Lilian, a gente combinou, não sei se tu tiveste aqui nas outras lives, a gente vai pegar depois todas as perguntas, pode me fazer até inbox, que aí eu divido com o Gregório e a gente, dentro do possível, vai respondendo. É conteúdo para as próximas lives. Então isso é importante, mas se a gente parar para responder agora, a gente quebra o fluxo, né, da conversa. Tá bom? Sim. Um beijo para ti. Que bacana que tu está aqui. Nós tínhamos citado explorações 3, 4, desculpe, e 14. Então, como hoje é para assimilação, depois a gente entra em Audrey, vamos um pouquinho para 14. É quando o Paul vai dizer, eu traduzo para vocês, da incompreensão dele de ter colegas que frisam, olha, para criança tu tem que usar música folclórica. Não esquece, esse cara aqui é de 60, acolhendo o choro de Edward em sol sustenido, pô. Que música folclórica, né? Ele foi encontrar Edward, não impor para o Edward um repertório, ele foi encontrar Edward, ele foi escutar Edward. E aí ele divide isso com a classe. E tem a ver com arquétipo sonoro, só para vocês lembrarem. Now, I had met one or two music therapists who have strongly the idea that children should only be given the folk music or music similar to the folk music. Eu encontrei alguns musicoterapeutas que fortemente me trouxeram a ideia de que crianças tinham que ser acolhidas com música folclórica ou com músicas similares às músicas folclóricas. Of the country in which they were born. Dos países onde elas nasceram. You've heard of that, have you? Vocês ouviram isso, né? Não ouviram? Ele pergunta para os estudantes. And I think this is so terribly narrow. Eu acho que isso é terrivelmente limitador. Olha a cabeça desse cara. That you give a child born in Russia only Russian. Que tu venhas a dar como musicoterapeuta para uma criança nascida na Rússia somente músicas folclóricas russas. Folk music or that kind of music as therapy. Ou essa música, ou esse tipo de música como terapia. Of course, this is therapy they're talking about. Or a child in Israel gets that kind of music. A French child would get French folk music. Ou então uma criança de Israel, tu só vai oferecer para ela canção folclórica israeli, ou canção francesa para criança que tem origem francesa. So on. So you really can't hold such a narrow view as that. Estamos falando de 1974, Gregório. Aí ele finaliza dizendo, vocês não podem ficar fixados nesse tipo de pensamento. Eu acho que tem um monte de elementos sendo dito aí da história clínica de Paul e Clive, né? E principalmente da musicalidade de Paul. Se você pensar música do ponto de vista do estilo, da cultura musical, você vai pensar que é mais natural para uma criança de uma certa cultura, que está mais acostumada, mais habituada, à forma cultural que aquela música tem. Faz um certo sentido, mas o Paul, como a gente está vendo, ele pegava a música pelo interno dela, pela música antes da música, como eu costumo dizer. Então, a música dentro da música, ela não funciona dentro dos estilos culturais. Ela funciona previamente a isso. Que é o que o Paul está dizendo aqui. Tem arquétipos musicais anteriores aos arquétipos culturais da música. São arquétipos da música, não da cultura. Desculpe, só lembrando para quem não viu a Live 2, ele recebe Edward usando o modo dórico. Mesmo Edward sendo americano, tendo o seu repertório infantil.
talvez os dois repertórios possam funcionar. Aquele mais cultural, Claro, aquele claro. mais essencial da música. Mas talvez, isso é uma hipótese que eu levanto aqui agora, de repente, talvez o acionamento da musicalidade se dê mais pelas essências musicais do que pelos estilos musicais. Não, deixa eu te interromper, porque eu acho que são coisas... Olha aqui. A musicoterapia Northrop Robbins moderna, e aí eu ponho na voz de dois musicoterapeutas. Alan Turry, diretor clínico, e Ken Hagan, diretor de pesquisa por muitos anos. Tá? O Ken Hagan e o Alan Turry fizeram um livro lindo chamado Playing in the Band. Nesse livro, o Ken faz questão de destrinchar a essência do estilo. E por que ele faz isso, Gregório? Porque justamente não tem na obra Northrop Robbins original, repito, de 59 a 74, via Paul, uma dedicação aos estilos. Sim. E sim a tonalidades, a escalas, a modos, a essa discussão. A Northrop Robbins, as essências da música. As essências. Mas aí o Ken Hagan chega num termo que a gente pode trazer aqui num outro momento, chamado groove. Groove não é o que comumente se fala, o groove do baixo. Não. Groove, sintetizando, é a essência do estilo. Então o Ken Hagan também traz que a gente pensar como musicoterapeuta na aplicação de estilo, ali também pode estar contido, e se tu quiser, Gregório, questões arquetípicas. Sim, sim. Porque eu trabalho com uma criança gaúcha, muitas vezes, do interior do Rio Grande do Sul, e eu não uso nada do folclore gaúcho. E posso acessá-la por rock and roll, posso acessá-la por um blues, posso acessá-la pelo flamenco, com as suas devidas escalas. Sim, sim. Pois é, a música, então, ela atua em dois níveis dentro do processo musicoterapêutico. Esse aspecto mais essencial e o aspecto mais formal, digamos, onde ela já ganhou uma forma dentro de uma certa cultura. Tá certo. E o musicoterapeuta deveria conhecer esses dois níveis da música, então. Perfeito. Porque nessa fala, vamos deixar bem claro, nessa fala do Paul, ele não está dizendo que a gente não vai usar canções folclóricas russas ou israeli ou francesas com alguém que tenha uma origem nesses países. Ele não retira a importância disso. O que ele está dizendo, eu repito, é a gente não pode ficar programado para somente usar canções que digam respeito a uma ideia de que a criança veio de um lugar e, enfim, que é isso que vai acolher a criança. E muitas vezes não é. Acabei de dar o exemplo das canções, né, gauchescas. Sim. Eu, particularmente, como músico, como um homo músicos, tenho muito pouca relação com o folclore gaúcho. E eu tenho muita relação com a música flamenca. E tu pode vasculhar a minha vida, não tem nem sombra de Espanha na minha origem. É arquétipo, velho. Arquétipo. Sim. Pois é. Eu sou um terráqueo, como tu. Sim. E o próprio Paul cita num trecho adiante que ele tocou uma escala média oriental para um paciente e o paciente, sem conhecer essa cultura, ele saiu dançando ao modo árabe. Mas a gente vai estudar o caso Terry, a base é o Middle Eastern. Bom, sim, sim. Né? Sim. E não que o Terry fosse de ascendência médio-oriental. Árabe, exato. Não, nada. Uma vez eu estava comentando isso, eu acho que a gente tem que... A Marta, eu acho que se ela estiver aqui ainda, ela vai rir disso, porque eu tive um momento que eu já estava muito vinculado com uma turma de americanos. Em troca da bolsa, eu dei aula e supervisionei turmas na Temple. E aí a porta fechada, era supervisão. E aí entramos numa conversa sobre repertório. E havia uma ansiedade de, bom, eu vou trabalhar com brasileiros, eu tenho que conhecer música brasileira, E aí eu disse, deixa eu imitar aqui, eu vou fazer aqui. Eu fui contratado para trabalhar num lar de idosos, que tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, fiz uma ficção. Lar de idosos judaico. E aí eu, musicoterapeuta, eu sou condicionado a isso. E aí eu chego, Hava, Nagila, Rei. Se para vocês algo que soe patético,
patético, volta atrás e reflete. Porque, a meu ver, isso é patético. É tu limitar a musicalidade de quem está na tua frente. E não dar o espaço para que exista essa informação de por que caminho a gente pode ir. E talvez seja o oposto, nesse exemplo que eu dei, da cultura israeli. E essa pessoa que nasceu em Porto Alegre é brasileira, mas tem tradições judaicas, talvez ela queira ser acessada pela pentatônica chinesa. E esse vai ser o caminho. Como, sei lá, eu chego para um psicanalista e digo, olha, eu gostaria de falar sobre minha relação amorosa. Não estou com vontade. Tu vai falar sobre a relação com a tua mãe, que é a mesma coisa, né? Mas que ele invente, nós vamos falar sobre teu gosto por shopping. Não é ele que decide, né? Porque meus caminhos emocionais, meus caminhos mentais, e vale para a musicoterapia, eles são dados naquele momento. Então, eu acho que é isso hoje, né, o que a gente queria trazer, de um respeito do Paul a Edward, a perceber onde é que aquele choro, como expressão, aquele grito estavam, da sua musicalidade, não pensar que o Edward é um americano, era da Filadélfia ou de qualquer outro lugar dos Estados Unidos, e encontrar o choro de Edward, acolher e dizer para o Edward, estamos juntos como tu estiveres, estamos juntos. E eu vou tentar o dórico, eu vou tentar Ré bemol maior, e assim vamos. E deu certo, e deu certo. Eu acho que para hoje, a gente sintetiza com, né, Music Child, Condition Child, e esses aspectos da musicalidade clínica, da nossa abertura como terapeutas, a gente tem que se despir dos preconceitos, mas eu não gosto de funk, eu não gosto de pagode, por favor, por favor, por favor. Então tu não ouve, se tu não gosta, tu não consome. Mas o teu paciente, a musicalidade dele pode gostar de tudo que tu não gosta. Então não seja musicoterapeuta, não é isso? Sim. Sim, vai ser musicista, vai fazer música claro, de entretenimento, de arte. Faça o repertório que goste. Aí sim, tu tem a liberdade. Sim. E o Paul Nordhoff, no caso Edward, ele dá esse grande exemplo de escutar, em primeiríssimo lugar, a música que vem do paciente. E interagir a partir da música que vem do paciente. Perfeito. Não dos interesses particulares dele. Isso aí. Né? Mas tu é um que volta e meia traz isso, trouxeste agora no Uruguai. Bom, mas então é bom nós revisarmos as formações, revisarmos as supervisões, revisarmos as orientações, porque a gente tem que ter um manancial importante de recursos. Sim. Não adianta o Edward não estar me dando um tom e eu impor um tom para o Edward. Sim. Não é? Ou pensar em criar uma canção aconchegante, uma canção calmante. Ou, Gregório, dizer, vamos acalmar, vamos parar de chorar, chegou, vamos parar. Ou, mas por que tu tá chorando? É a música. São os tios da música que... Não. Sim, sim. Por quê? Para uma professora de grupo escolar, de musicalização, ok, ter esse comportamento. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas ok, lá é o problema deles. Aqui na musicoterapia, esse tipo de comportamento de imposição musical ou de não suportar o que vem da musicalidade do paciente. Perfeito, perfeito. Aí é terapia pessoal também. Terapia pessoal, né? Sim. E musicoterapia pessoal também. E musicoterapia pessoal. Sim. Vamos trabalhar a musicalidade dos estudantes, dos alunos. Vamos desenvolver, vamos desfazer certos nós da musicalidade das pessoas. Como é que vai ser terapeuta? É como ser um terapeuta verbal, André, sem saber articular a palavra. Ou não gostar de determinados assuntos. Sim. Então eu não quero falar sobre alguns assuntos que meu paciente quer. Pois é. Só para finalizar, a gente tem 1 minuto e 40, Gregório. Aí eu quero, talvez a gente volte na live 4 um pouquinho,
porque em termos das características de musicalidade clínica, 2 pontos importantes a gente talvez vá trazer o que eu e o Gregório chamamos de pequenas incoerências na obra Northrop Robbins, relacionados à teoria, a pensar o desenvolvimento do indivíduo e também a fazer a notação musical. Há pequenas incoerências aí que a gente quer tratar, porque a gente está tratando esse estudo sobre pessoas humanas. Eu e o Gregório não estamos criando mitos ou heróis, são humanos. E há pequenas incoerências nessa obra, e uma delas, eu vou deixar aqui, e a gente finaliza, como características da musicalidade clínica, ou seja, da educação do musicoterapeuta, não há uma obrigatoriedade, ou não sei, mas um estímulo mais direto pela terapia pessoal e por uma constante supervisão. Isso não está escrito na obra. Então isso é algo é importante da gente pensar, porque eu e tu estamos trazendo isso. As incomodações numa escuta, ao meu ver, falta supervisão, carece de supervisão e carece de terapia pessoal. Há que se ter disponibilidade sempre para as expressões dos nossos pacientes, né? Gregório, 20 segundos, quer falar alguma coisa? Quero agradecer mais uma vez o convite, acho que a gente tinha pensado em trazer para hoje está posto aí na mesa. Então... Um beijão para ti, um beijão para todo mundo.